Oi, queridos alunos do nono ano, nessa aula de número 23, vamos falar de um assunto muito interessante, que é a especiação e a ancestralidade. A gente vai falar justamente como é que surgem novas espécies através de espécies a partir de espécies ancestrais, ok? Então, como é que surgem novas espécies a partir de espécies ancestrais? Vamos direto para o próximo slide para a gente ver melhor esse assunto. Então, o que eu quero falar para vocês é de especiação, né? Especiação. Aí, de pronto, vocês podem me perguntar, tio, mas o que é especiação? Especiação nada mais é do que eu falei lá no primeiro slide de apresentação. Especiação é a formação de novas espécies através de espécies ancestrais, ok? Então, especiação é o processo de formação de novas espécies a partir de uma espécie ancestral. Então, professor, e como é que acontece essa formação dessas novas espécies? Qual é a etapa da especiação? Existem vários tipos de especiação, né? Até tem um nome interessante, né? Especiação alopátrica, especiação simpátrica, especiação parapátrica, ok? Peripátrica, mas é lógico que a gente não vai se adentrar em tantos detalhes. A especiação que eu vou mostrar para vocês é a especiação mais típica, mais corriqueira, que é a especiação alopátrica, né? Que é essa aqui, viu? A especiação alopátrica, que segue as seguintes etapas, né? Primeiro, a gente tem um isolamento geográfico, porque alopátrica, só porque eu já falei o termo, vou explicar. Alo significa distante, pátria, local de nascimento. Então, essa especiação é dita alopátria porque a população tem que se dividir em duas para que essa especiação ocorra. Vamos ver no decorrer de minha explicação que isso vai ficar mais claro para vocês. Veja só. Então, ou seja, nessa especiação, que é a mais comum, que é a mais corriqueira, tudo começa com isolamento geográfico. Professor, o que é o isolamento geográfico? É a separação da população em duas outras populações. Ok, vamos usar o desenho aqui para a gente se orientar. Então, eu tenho aqui essa população de besouros, né? E aí, população, conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem em determinada região. E todos esses indivíduos da população têm contato um com o outro. Então, todos eles estão sujeitos às mesmas pressões evolutivas, ou seja, estão sujeitos aos mesmos fatores de seleção natural e caso alguma variabilidade surja por conta de uma mutação, ela vai se espalhar homogeneamente ali na população, ok? Mas, de repente, acontece um isolamento geográfico, né? Digamos que surge um rio separando a população inicial de besouros em uma e em outra população. Ou poderia o surgimento de um morro, né? De uma montanha, de um rio, separando uma planície, né? Então, é assim que acontece na natureza, ok? Ou um lago que se separa em dois outros lagos, né? Então, acontece isolamento geográfico, a separação da população em duas outras populações. Agora, as populações, a gente diz que quebrou o fluxo gênico, né? Ou seja, essa população está sujeito a fatores evolutivos e essa outra população a outros fatores evolutivos, outras pressões evolutivas, né? Ou seja, na verdade, são os mesmos fatores evolutivos, mas os fatores evolutivos vão estar atuando de forma diversa, de forma diferente em uma população e em outra população. Por exemplo, se aqui acontece alguma mutação, a mutação vai ficar só entre esses indivíduos da população, não vai mais
passar para esses outros indivíduos, porque aqui já é outra população, né? Tem um separamento, tem uma separação, desculpa, uma separação geográfica, né? E também a seleção natural que acontece aqui é diferente da seleção natural que acontece nessa outra população, de tal forma, portanto, que elas vão aí ficando cada vez mais diferente uma da outra. E aí vai surgindo subpopulações. Subpopulações são raças, né? Mas quando surgem raças, ainda não são duas espécies novas, viu? Então, ó, aqui elas já estão um pouco diferentes, né? Aqui já são raças, né? Subespécies, entenda. Mas caso essa barreira cesse, essa barreira acabe e eles entrem em contato um com o outro, aí vai homogeneizar de novo, ou seja, as mutações que um tinha e que o outro não tinha e vice-versa, vai se espalhar nas duas, entre os dois, porque as populações se juntaram, aí a raça vai acabar, ok? Mas vamos dizer que o isolamento geográfico persiste. Se o isolamento geográfico persiste, as subespécies começam a ficar tão diferentes uma da outra que elas não são mais compatíveis uma com a outra no ponto de vista reprodutivo. Ou seja, mesmo que elas se encontrem, agora elas vão ser duas espécies diferentes. Aconteceu agora o isolamento reprodutivo, né? Então, se a barreira, portanto, persistir muito tempo, então começa com isolamento geográfico, separando a população inicial em duas outras populações, e as duas novas populações isoladas, sofrendo de forma diversa as pressões evolutivas e se diversificando, as duas populações, no primeiro momento, vão formar raças, subespécies. E se o isolamento persiste, essas subespécies vão ficando cada vez mais diferentes uma da outra, até que chega um ponto que a diferença é tão grande que elas estão isoladas, não mais só geograficamente, mas elas estão isoladas reprodutivamente. E quando surge o isolamento reprodutivo, aí nós já temos duas novas espécies. Então, o isolamento reprodutivo é o que marca o surgimento, portanto, das duas novas espécies a partir da espécie original, beleza? Ou seja, é a partir da população original. Então, vamos para o próximo slide. Agora vamos falar de árvore filogenética. Como sempre, vamos pensar o que é uma árvore filogenética. Uma árvore filogenética é uma filogenia, né? Ou um cladograma, pode ser também, viu? Então, uma árvore filogenética, uma filogenia, um cladograma. Professor, então o que é uma árvore filogenética? Uma árvore filogenética, ela é uma representação esquemática, né? Do grau de parentesco evolutivo entre espécies ou entre grupos de espécies. Então, é a representação esquemática, é um esquema para eu representar o grau de parentesco evolutivo, né, grau de parentesco filogenético, né, evolutivo, entre espécies, mas também de forma supraespecífica, ou seja, entre grupos de espécies, ou seja, o grau de parentesco entre gêneros, entre famílias, entre ordens, entre classes, entre filos e até mesmo entre reinos. Então, eu vou, através de uma árvore filogenética, através de uma filogenia, né, comparar espécies, mas também grupos supraespecíficos, grupos acima de espécies. Mas, enfim, aqui é dessa forma uma árvore filogenética, né? A gente tem também as árvores genealógicas, né? As árvores genealógicas é uma representação esquemática de uma família, né? Ou seja, o grau de parentesco entre os indivíduos de uma família, né? Por exemplo, eu posso fazer a árvore genealógica de minha família, onde eu vou mostrar meus irmãos, meus pais, meus avós, meus bisavós, meus trisavós, meus tataravós, né? Meus bisavós, meus trisavós, meus tetravós e assim sucessivamente. Então, isso é uma árvore genealógica. Já a árvore filogenética, eu não vou mostrar os parentes meus, mas sim os parentes evolutivos, né? Os ancestrais, né? Da minha espécie.
né? Ou do grupo de espécies que eu pertenço. Então, dito isso, está aqui essa árvore filogenética. Nessa árvore filogenética, esses pontos de encontro aqui, que a gente chama de eventos cladogenéticos, né, a gente chama de nó. É um ancestral comum. Ó. Aqui é um ancestral comum, aqui é outro ancestral comum, aqui é outro ancestral comum, aqui outro ancestral comum, outro ancestral comum e outro ancestral comum. Então, os nós são os ancestrais em comum. E perceba que quando o ancestral comum... Então, esse aqui é um ancestral comum de todo mundo, ok? Então, esse é um ancestral comum que deu origem a toda essa biodiversidade aqui, ou seja, os tubarões, os peixes ósseos, os anfíbios, aqui primatas, né? E roedores, também coloquei o quê? E coelhos, né? Roedores e coelhos, porque coelho não é um roedor, né? O coelho é um lagomorfo, né? A gente pensa que é um roedor, mas não é. É ancestral dos crocodilos e também dos dinossauros e pássaros, né? Pássaros e dinossauros é a mesma coisa, né? A gente diz o seguinte, que tem os pássaros, os dinossauros não avídeos e os dinossauros avídeos. Os dinossauros não avídeos entraram em extinção há 65 milhões de anos, quando o meteorito de 10 quilômetros de extensão colidiu com a Terra. Todos os dinossauros não avídeos entraram em extinção. Todos os dinossauros que a gente tem hoje são os dinossauros avídeos, beleza? Só por curiosidade. E aí, eu quero falar para vocês que... então, esse vai ser um ancestral comum desses aqui. Esse vai ser ancestral comum desses. E esse vai ser ancestral comum desses aqui. Eu quero que vocês entendam que o ancestral comum, quanto mais no presente, maior o grau de parentesco entre aqueles seres vivos. Então, perceba que o grau de parentesco entre os dinossauros não avídeos e os dinossauros avídeos, né, com os crocodilos, é bem grande, né? Porque o ancestral comum é bem no presente, bem próximo, né? Bem mais no presente. Assim como o grau de parentesco entre um coelho, né? E também os roedores com os primatas, também é um grau de parentesco aí relativamente grande, porque o ancestral comum está ali bem mais no presente. Agora, se eu olhar o grau de parentesco entre um coelho e um crocodilo, o grau de parentesco entre o coelho e um primata é maior, porque o ancestral comum está mais no presente. O grau de parentesco entre o coelho e o crocodilo é menor, porque o ancestral está mais no passado. Então, veja o ancestral entre eles dois, está aqui mais no presente, né? Por isso que eles são mais aparentados, né? Evolutivamente. Já eu falo do primata e do coelho. Já entre o coelho e o crocodilo, o último ancestral deles é esse aqui, que é um pouco mais do passado, portanto, a gente diz que eles são menos parentes. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje nessa aula, pessoal. Até nosso próximo encontro. Tchau!